Fala galera, como vocês estão? Por que eu tô aqui hoje, gente? Porque eu cometi um equívoco. Bom, no vídeo passado eu disse que o Ketuvim seriam os 7 livros que tem na Bíblia Católica e que não tem na Bíblia Bíblia Protestante, certo? Errou! Bom, então vamos esclarecer esse fato aqui, beleza? Eu tô falando mais baixo nesse aqui porque eu tô gravando de madrugada e já tá todo mundo dormindo. Então não repara não, se eu não fizer tanto escândalo como de costume. Vamos lá! Roda a vinheta aí! Bom, tô gravando esse vídeo porque eu cometi um engano, um equívoco. No último vídeo sobre a história da Bíblia, eu falando do Tanakh, né? Eu relacionei o Ketuvim com os 7 livros do que a gente tem na Bíblia Católica que não tem na Bíblia Protestante. Na verdade, isso foi uma confusão que eu gerei na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu estava gravando esse vídeo, eu estava estudando sobre o cânon judaico e sobre essa questão das duas Bíblias, né, de como isso aconteceu e tal, para um futuro vídeo. E daí eu acabei confundindo uma coisa com a outra, né, o lance do Ketuvim com os 7 livros, que na verdade o Ketuvim ele não se trata dos 7 livros, propriamente dito. Então nesse vídeo aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre o Tanakh. Como eu disse, né, o Tanakh ele é dividido em 3 partes. Tem a Torá, que é realmente o Pentateuco, ali é a história do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Isso é a primeira parte do Tanakh, que é o Torá, e que segundo a tradição judaica ele foi escrito por Moisés. Então o autor do livro do Torá seria Moisés. E daí tem o Nevim, que é a segunda parte do Tanakh, que é a respeito dos profetas. E como informação adicional que eu não disse no último vídeo, o Nevim ele não traz apenas os profetas propriamente ditos. Ele também traz a história dos reis e de alguns juízes também. A história dos juízes está no Nevim. E agora vamos ao Ketuvim. O que acontece com o Ketuvim, então? O Ketuvim é uma parte diferenciada. É os escritos, como eu disse. Então ali você tem os livros poéticos. O que são os livros poéticos? É o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios e o livro de Jó. E tem também o que se chama de 5 pergaminhos. O livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth, o livro de Lamentações, que alguns conhecem como Lamentações de Jeremias, o livro de Eclesiastes, que acredita-se ser composto por Salomão, né? Salomão já velho, e o livro de Esther. E daí vem mais uma outra parte que se chama o livro de relatos, que é o livro de Crônicas, o livro de Esdras, junto com o de Neemias, que na verdade eles meio que são um livro só, né, que depois se separou entre Esdras e Neemias por ser uma sequência, uma história sequenciada, e o livro de Daniel. Juntando esses 3, você tem o Tanakh. Esse é o livro que era comumente usado, né, pelos judeus, principalmente pelos judeus helenistas, por serem adeptos de toda a cultura grega ali da época e tal, com a versão que foi traduzida para o grego, que é a Septuaginta. A história da Septuaginta é o seguinte: foi no tempo do rei Ptolomeu, da dinastia Ptolomaida ali no Egito, né, o pessoal do Alexandre o Grande. Ele pediu aos judeus que traduzissem o Tanakh, porque ele também queria ler. Ele não lia hebraico, ele lia grego. E daí, na época, o sumo sacerdote se chamava Eleazar, e o sumo sacerdote de Jerusalém, ele nomeou 70 anciãos judeus, 70 sacerdotes. Outras versões dizem que foram 72, junto com mais 6 escribas de cada tribo de Israel. E eles foram até o Egito, e daí cada ancião realizou ali a sua tradução. Cada ancião fez a sua versão em grego do Tanakh. E todo esse processo durou 72 dias. E sendo assim, né, findado o processo ali de tradução, ali de escrever cada palavra e passando do hebraico para o grego, quando eles se reuniram novamente, eles olharam e viram que os textos de cada um estavam idênticos. Então, os textos do Tanakh foram aprovados em unanimidade, formando assim a Septuaginta. Alguns dizem que na verdade não eram 70, que eram 5, mas enfim, não tem como você provar esse tipo de coisa, né? Você tem apenas algumas poucas evidências, na tradição que permanece. O fato é que esse era um texto muito aceito na comunidade judaica e era tipo assim, muito usado. Ele foi considerado o texto oficial durante muito tempo. Por isso o nome é Septuaginta, né? Vem de 70, tradução dos 70 anciãos ou 72 anciãos, enfim. E tudo isso aconteceu 2 séculos antes de Jesus. Existe um fato muito interessante, é que
Depois de Cristo, eles ainda revisaram o cânon bíblico. E uma curiosidade é que alguns dos livros que estavam no Tanakh, eles foram retirados justamente porque no meio deles eles tinham algumas interpretações que sugeriam que Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, era realmente o Messias. Então ali tinha algumas coisas ali que davam margem para uma interpretação cristã da coisa. E aí os judeus falaram, pera aí, mano. E daí eles foram excluídos. Mal sabiam eles que toda a Bíblia fala a respeito de Jesus. Mas é isso aí, galera. Se você não viu o vídeo de como surgiu a Bíblia, veja, porque tá muito legal. Mas não deixe de ver esse aqui também. Você já deve estar vendo esse aqui também, então é desnecessário falar isso. Foi só pra fazer essa correção, porque é um fato importante, rolou um equívoco. Mas eu ainda vou fazer esse vídeo explicando o lance das duas Bíblias, que também tem a ver com isso aqui, do cânon judaico e tal, tudo mais. Beleza? É isso aí, grande abraço. Shalom Aleichem e foca na Bíblia, meu irmão.